September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country, and night fell on a different world. A world where freedom itself is under attack. Para a América Latina, o pior 11 de setembro não aconteceu há 2 anos em Nova York. Mas há 30 anos em Santiago do Chile, e o atentado, inclusive, teve o apoio dos Estados Unidos. On September 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. At first light on that morning, troops and tanks advancing on our presidential post. Allende, his ministers and advisors were inside. Allende did not flee as the Moneda Palace was fired. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! He was murdered. He was murdered. Foi o golpe militar que, em 1973, acarretou a morte de Salvador Allende e o começo da sanguinária ditadura de Augusto Pinochet. O campo está entrando no ar. El verso es una paloma que busca donde anidar. Estas imagens já têm 30 anos, mas jamais perderam o impacto. O bombardeio ao Palácio de La Moneda acabou com os sonhos de mudança de toda uma geração. Os admiradores de Allende, que estavam em Santiago do Chile naquela manhã, mal podiam acreditar no que estava acontecendo, embora já existisse a fumaça de um golpe nos dias que antecederam a ação militar. Acho que ele sabia que se aproximava um grande confronto, que ele o tempo todo quis evitar, mas ele estava permanentemente premido entre não só a extrema esquerda, para a qual nada do que estava sendo feito era suficiente e queria praticamente precipitar o confronto, como mesmo dentro da própria Unidade Popular, setores importantes do Partido Socialista queriam levar ele a radicalizar as coisas. Por outro lado, havia uma divisão muito grande da sociedade chilena. A sociedade estava praticamente dividida meio a meio. De um lado você tinha o movimento operário organizado e alguns movimentos populares apoiando o governo. Por outro lado, a classe média e as classes altas e alguns setores, mesmo da classe trabalhadora, como os mineiros das minas de cobre, os caminhoneiros e tudo, do outro lado. Então havia uma divisão assim, praticamente meio a meio da sociedade chilena. E uma radicalização muito grande, um ódio entre as pessoas. Eu acho que foi tipicamente uma situação que, daquelas situações clássicas da América Latina, quando a classe trabalhadora se isola da classe média e aí ela é derrotada, porque a classe média serve de base social para um golpe militar. A maior surpresa em todo este episódio talvez tenha sido a liderança do general Pinochet, até então um aliado do governo constitucional. Entre ataques e tréguas, o bombardeio de tanques e aviões durou cerca de 4 horas. Dentro do palácio, o presidente Salvador Allende e cerca de 30 soldados. Alguns deles morreram, outros, aconselhados pelo presidente, acabaram por se render, mas todos, sem exceção, foram depois fuzilados. Quando ficou sozinho, Allende se suicidou com um tiro na boca. E esse dia ustedes mantuvieron contacto hasta la hora en que no fue imposible más hablar con el presidente. Solamente un llamado telefónico que me hizo Salvador desde La Moneda, avisándome lo que ocurría. No, prefiero no recordar y no voy a hablar de eso. Para mí es muy duro esos momentos que viví, en que estaba sola, en que Salvador me pidió que me quedara en nuestra residencia porque nunca se le pasó por la cabeza de que iba a ser bombardeada. Tanto es así que 2 de nuestras hijas, Beatriz e Isabel, las 2 menores, fueron a acompañar a su padre y él les pidió que salieran y que fueran a acompañarme porque recién por la radio se había impuesto de que Tomás Moro también estaba siendo bombardeado. Digamos, lo primero que diría, antes que nada,
que era un ser humano. Con eso quiero decir un hombre que amaba profundamente la vida, con una energía vital extraordinaria, un hombre con pasión, digamos. A Isabel Allende, ela esteve dentro do La Moneda, ela saiu segundos antes do bombardeio, minutos antes. O pai dela negociou, implorou para que ela e outras mulheres saíssem do palácio antes que começasse o bombardeio. Quando ficou sozinho, Allende se suicidou com um tiro na boca. Seu corpo foi retirado por esta porta lateral, que foi restaurada recentemente, como forma de reverenciar a memória do ex-presidente. Talvez para evitar que a imaginação do público pudesse tornar essa porta um símbolo da luta pela democracia no Chile, o governo militar cerrou essa porta, tornou uma janela, fechou. A desculpa foi que com o bombardeio a estrutura tinha sido abalada, então eles fecharam aquela porta. Pois bem, só depois de 30 anos, o Ricardo Lagos, o presidente, decidiu reabrir essa porta, que ele chama a porta da Rua Morandé, número 80. Foi um momento muito forte para a comunidade chilena, assim, é um momento quase de êxtase para as pessoas do lado de fora, assim. O que mais me tocou foi não os movimentos organizados, que houve assim uma espécie de procissão até a porta. Famílias de desaparecidos políticos, de executados políticos, partidos que sofreram muito, como o Partido Comunista, outros movimentos. Mas o que mais me tocou foram as pessoas comuns, que chegavam perto da porta, assim, depositavam flores, ou simplesmente tocavam na porta, assim. Muitas choravam, inclusive. As medidas que se seguiram ao golpe foram as de sempre. Estado de sítio, toque de recolher, perseguições e tortura, execuções. Também começou uma verdadeira campanha contra os estrangeiros que estavam no país. Até prova em contrário, todos eram considerados subversivos. Os vizinhos começaram a nos molestar, né, nos hostilizar. Começou a haver por parte das rádios que apoiavam o golpe um chamado aos chilenos para denunciarem os subversivos estrangeiros que estavam no Chile. E então a gente teve que pedir asilo na casa de uns amigos comuns que moravam com uma família chilena que aceitou nos esconder no primeiro dia. Como as prisões não comportavam o número de pessoas capturadas pelos militares, foi preciso utilizar um outro tipo de construção. No Estádio Nacional do Chile, foram reunidos 10.000 prisioneiros do regime. E a determinação de exterminar a oposição foi logo colocada em prática com extrema violência. O cantor e compositor Víctor Jara foi uma das vítimas do Estádio Nacional do Chile. Autor de músicas de protesto e adepto de Allende e do comunismo, Jara não teve o perdão de seus compatriotas e morreu depois de um verdadeiro calvário. Primeiro, lhe quebraram os dedos das mãos e lhe pediram para tocar violão. Como isto não era mais possível, amputaram as duas mãos de Jara. Só então ele foi fuzilado, com 44 tiros. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. O Estádio do Chile acaba de ser rebatizado. Agora ele chama-se Estádio Víctor Jara. O golpe militar foi um duro golpe pessoal para o maior poeta chileno. Doente de câncer e amigo íntimo de Allende,
Pablo Neruda morreu 12 dias após o início da ditadura. A morte de Neruda é uma morte que, como tantas outras mortes que ocorreram nessa época, que não se esclareceu, na verdade. Ele já estava um pouco doente e tal, mas a verdade é que semanas depois do golpe ele aparece no hospital, praticamente morto já, e não se soube, até hoje não se sabe explicar exatamente como é que foi essa trajetória, enfim, como é que ele apareceu daquele jeito. Entendo. E, bom, depois, durante o regime militar, a memória do Allende ficou um pouco esquecida. Isso, de alguma forma, também aconteceu com Neruda? Eu acho que a memória do Neruda não fica esquecida exatamente por causa da literatura, por causa dos seus livros, por causa do que ele escreveu, que até hoje são lidos, são traduzidos. Então, de certa forma, a arte, ela é uma via de imortalidade, digamos assim, né, de eternidade para o autor. Me gustas quando callas, porque estás como ausente, e me oyes desde lejos e mi voz no te toca. Parece que los ojos te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. El verso es una paloma que busca donde anidar. O Neruda é a própria história do Chile e é a história de toda a América Latina, porque em Canto Geral, por exemplo, ele canta a história de toda a América Hispânica, entendeu? Desde os indígenas, desde o período pré-colombiano até aquele momento em que ele viveu. Então, ele é a própria história, eu acho. Nos 17 anos da ditadura de Pinochet, torturas e assassinatos tornaram-se rotina. A ditadura de Pinochet foi responsável por milhares de detenções e tortura aos seus opositores, além do desaparecimento de 1.197 pessoas, dentre elas 5 brasileiros: Jânio Vanini, Luiz Carlos de Almeida, Túlio Quintiliano e Vânio José de Matos. Você tira a roupa dessa gente, você me leva essa gente para cá. Também existem fortes indícios da participação de brasileiros no outro lado da história, no papel de torturadores. Nós sabemos hoje que muitos militares brasileiros foram ao Chile e às outras ditaduras, formando e participando do aparato repressivo desse período. Então, a repressão, obviamente, ficou mais, vamos dizer assim, mais exacerbada, até porque houve mais o governo democrático chileno, as organizações estavam mais estruturadas. Então, a violência foi maior para desestruturar, para desorganizar essa sociedade já mais organizada do que nós nos encontrávamos. Quer dizer, eles estavam democraticamente mais avançados, né? E, nesse sentido, também a repressão foi muito maior do que a repressão aqui. Apesar de que a gente costuma dizer que aqui no Brasil a repressão foi mais qualitativa. E tanto na Argentina, principalmente na Argentina e no Chile, ela foi mais quantitativa. Quer dizer, se escolheu-se menos a quem prender e desaparecer do que aqui no Brasil, onde você vê que foram desaparecidos as lideranças dos partidos políticos na época, os partidos clandestinos, basicamente acabaram com os partidos clandestinos. Maior seletividade. Houve maior seletividade, sem sombra de dúvida. Mas os métodos violentos são mas iguais. os métodos são os mesmos, até porque eles todos vêm formados na mesma escola, que é a escola americana, né? A escola no Panamá, né? A escola que eles chamam de Escola da Morte, que é uma escola de repressão, onde se treinavam os agentes que iriam trabalhar e que iriam nessas ditaduras. Muito mais do que o Brasil, a participação dos Estados Unidos foi decisiva no golpe que derrubou Allende. Your President Nixon said he would make our economy scream. He told the CIA to play a direct role in organizing a military uprising, a coup d'etat. $10 million, more if necessary, were available to get rid of our president, Salvador Allende. Friends, your leaders set out to destroy us. They provoked a transport strike that almost paralyzed our economy. They stopped all trade between us, which created chaos. They worked with those in our country who would not accept our victory.
US dollars supported neo-fascist groups who brought violence to the streets and bombed factories and power stations. Então é uma operação violenta, decididamente para derrubar Allende, que era visto pelo Kissinger como uma ameaça fortíssima à hegemonia norte-americana, mais que Fidel Castro. Porque ele era um democrata e ao ser um marxista convicto, apoiando uma via democrática, o socialismo no poder pela via democrática era muito mais ameaçador para a política que Cuba. O governo americano, em várias situações, conspirou e conspira, né, contra qualquer tentativa de estabelecimento de um projeto de soberania na América Latina, como em outros lugares. Os falcões americanos mais contemporaneamente, isso fica muito claro, continua uma política que sempre foi agressiva do ponto de vista internacional, mesmo num período, digamos, que nós poderíamos dizer mais democrático, se é possível dizer assim, da época dos anos Kennedy, mas que a rota americana de controle dos seus interesses pelo mundo, ela continua muito evidente. No próximo bloco, a gente vai conhecer o Chile da época que antecedeu o golpe. E mostrar ainda a propaganda da ditadura que quase apagou a memória de Allende entre os chilenos. A gente volta num instante. Até já. Quando tomaram o poder, o discurso dos militares chilenos foi bem parecido ao teor Ordem e Progresso, que serviu de pretexto para os seus colegas de farda aqui do Brasil. A junta militar do Chile falou em crises econômica, moral e social, caos, lutas de classe. Mas será que tudo isso se passava mesmo no Chile no início dos anos 70? O impacto, né, que os partidos socialistas, comunistas vinham, eu vejo porque causava tanto medo, né? E Allende, quer dizer, fica para o mundo, daí o Chile preocupa muito mais, né, como a primeira experiência de chegada ao poder pela via institucional democrática. É a única experiência do mundo, né? E isso aqui também é América Latina, né? E cada vez mais Allende vai encontrando resistências, tanto no plano nacional, nas forças mais conservadoras, como no plano internacional. Pode entender Allende de forma isolada. Allende é muito mais perigoso, né, do ponto de vista da ciência política do que Fidel. Porque Fidel tem uma ruptura, né, muda de regime, agora Allende vai pelo voto. Né? Allende chega pela eleição, quer dizer, ele torna possível que o socialismo penetre no capitalismo de uma forma legal. Né? Então, dá toda uma diferenciação que realmente é ameaçadora para o capitalismo. Pinochet certa vez declarou: no Chile não cai uma folha sem que eu saiba. E assim tem sido desde o golpe militar há 30 anos. Primeiro pela força, depois através de manobras, o general ocupou a presidência do Chile até 1990, quando então passou a comandante das Forças Armadas. Um dia depois de se afastar deste cargo, outra manobra lhe outorgou o título de senador vitalício da República. Tudo ia bem para o general até 1998, quando ele foi preso em Londres, acusado de crimes contra a humanidade. Mas a justiça inglesa acabou, em bom português, amarelando e livrou Pinochet de um julgamento. Os argumentos foram a idade avançada, 84 anos, e o frágil estado de saúde do ex-ditador. De volta ao Chile, Pinochet continua vivo e, por incrível que pareça, é alvo de seguidas homenagens por parte de seus correligionários. Pega uma direita muito reduzida, uma esquerda muito reduzida, nos dois opostos. Alguns cientistas políticos me falaram que gira em torno de 5%, no máximo 8%, nos dois extremos, que tem essas ideias absolutamente contrárias. Amor e ódio a Allende. E também amor e ódio a Pinochet, no sentido inverso. É um país que está muito dividido e essa divisão se traduz nessas pequenas coisas, entendeu? A pessoa que fala que o grande problema do Pinochet foram os direitos humanos, mas fez um ótimo plano econômico e tirou o país do buraco. Até que ponto vale a pena deixar uma coisa pela outra? Eles não pensam nisso. Para eles é uma ideia formada, já chato que tenha havido abusos dos direitos humanos, mas bom que fez um bom governo econômico. Uma parte da popularidade de que Pinochet ainda goza no Chile pode ser creditada aos aspectos econômicos. Mas também foi importante o trabalho de propaganda do regime, enaltecendo o ditador e obscurecendo Allende. Não há como negar a manipulação, né? O regime Pinochet. A manipulação.
dos órgãos de imprensa e de opinião. Nós não podemos desprezar isso. Mas, curiosamente, depois da redemocratização, e lá se vão 13 anos, os governos e todos os opositores da ditadura, os governos que sucederam, já estamos no terceiro, não haviam tocado na imagem do Allende. Eles tinham medo de provocar um desgaste com a direita, que é muito forte no país ainda e defende o legado de Pinochet até hoje. Nunca saberemos ao certo o que teria acontecido no Chile caso Salvador Allende não tivesse sido deposto. Mas pouco antes de cometer o suicídio, Allende foi profético. Saibam todos que, cedo ou tarde, serão abertas grandes avenidas por onde passarão homens livres que construirão uma sociedade melhor. Estas são minhas últimas palavras, certo de que o meu sacrifício não foi em vão. O Allende, ele era filho filho e neto e tataraneto de guerrilheiros, políticos, maçons e médicos. Então, uma melange de pessoas partidárias da disciplina, da luta, do dever, muito corretas, com um sentido de ética profundo. E esse era o Allende, era um homem profundamente ético. A história nunca é a história do que poderia ter sido, né? A história é a história, né? Ela aconteceu, enfim, cabe a gente, né, ter um nível de reflexão que permita, né, historicizar os fatos sociais, ter um nível de compreensão que nos permita, inclusive, fundamentar melhor, né, os nossos projetos políticos, porque a história, quando ela se repete a segunda vez, é como farsa, se você não compreendeu, né, a primeira vez que aconteceu. Mas, enfim, seria, sem dúvida, né, um patamar diferenciado, né, da política. Eu acho que o governo Lula seria outro, né? Seria o nível de consciência de que você pode fazer reformas a favor do povo, sim, né? Que o capital permite isso, que essas opções não estão sempre de acordo, né, com a agenda norte-americana, né? Quer dizer, que com a agenda do capital, né, daria uma face, eu estou convencida disso, muito mais humana, né, às formas perversas que o capitalismo se desenvolveu na América Latina. Né? Porque o capitalismo na América Latina é o quê? Não é só dependência, é fome, é desemprego, é informalidade, né, é falta de expectativa de vida. Eu acho que uma das grandes lições que fica de toda essa década de 70 na América Latina, de tudo que aconteceu de horroroso, que depois tivemos em 76 a Argentina, que foi pior ainda do que o Chile, em matéria de repressão e de violência, é de que, enfim, a lição que fica dos anos 70 é de que a democracia ela não é uma tática, ela é estratégica, ela é fundamental do ponto de vista das transformações, de que a violência ela realmente não constrói nada, ela só cria situações cada vez mais terríveis, né, dentro das sociedades, então que a violência política ela não é um caminho. Acho que foram duas lições que, de certa forma, inspiraram mudanças posteriores. Hoje o Chile é governado por um presidente do Partido Socialista, que era em aliança com a democracia cristã. A América Latina é isso. Né, essa reprodução incessante, né, diária, cotidiana, né, essa miséria, né, enfim, mas existe na América Latina algo que Allende começava a fazer, né, da identidade do povo também pela cultura, né, que eu acho que isso o latino-americano tem, né, uma capacidade de resistência, né, que tem que ser canalizada para a política, né, uma questão de identidade, né, é uma questão de, enfim, de dignidade. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro.